qual é a posição de Jacó como judeu diante de tantas mortes que ocorrem, digamos, nesse território que está destinado aos palestinos? Boa pergunta. Eu gostaria de refinar um pouco mais a pergunta. Quem definiu esse território para os palestinos? Você estava mencionando anteriormente que esse território, eu falo com base no que estou ouvindo de você aqui, foi uma área que foi designada na época, que designaram Gaza, que agora deram não sei que nome, e que vocês estão apoiando acabar com esses terroristas que estão lá. Ok? Ok, eu entendo você. É só um preâmbulo para as pessoas que acabaram de chegar. Em 1947, houve uma votação nas Nações Unidas para criar um Estado judeu e um Estado árabe. Ainda não se falava de palestinos, nem de Palestina como país. Mas o que acontece é que os árabes rejeitam esse plano. Israel aceita, e Israel é criado pela votação. Mas esses dois territórios, ao serem rejeitados pelo mundo árabe para a criação de um país, ficam no ar. Ninguém assume o controle territorial por eles. Os, entre aspas, palestinos não assumem, não declaram seu país. O que acontece é que o Egito conquista toda a região que é Gaza. O Egito a toma para si. A Jordânia toma o que é a Judéia e Samaria, o que eles chamam de Transjordânia e Cisjordânia. Eles tomam esse território e, de fato, a Jordânia anexa. Em 1947, esse território é anexado. Ou seja, é algo brutal. Só o Paquistão aceitou essa anexação que eles fizeram. E o interessante é que, durante todo o tempo em que o Egito e a Jordânia controlaram essas áreas, que foi por 2 décadas, nunca foi declarado um país palestino. O que se pedia, na verdade, era que Israel fosse destruído, porque a OLP foi criada em 1964, antes mesmo de Israel entrar em Gaza e na Judéia e Samaria. Ou seja, o que esse lado palestino sempre buscou foi a destruição de Israel, e não tanto a criação de um país, de um território que lhes foi designado, e isso não interessa para eles. O que interessa para eles não é o território que lhes foi designado, porque, como eu mencionei, em uma época ele foi controlado pelo Egito e em outra época pela Jordânia, e ninguém cobrou nada nem do Egito nem da Jordânia. O problema deles é a existência de Israel. Por um lado, respondendo à sua pergunta, não vou minimizar o sofrimento das vítimas desse conflito, pois também faço parte dele. Tenho pessoas próximas que já se foram por causa desse conflito. E o que acontece é que esse conflito, na verdade, se você olhar para as proporções das guerras do Oriente Médio, esse é um dos conflitos de uma escala não tão grande. Vou te dar um exemplo. Você sabia que na Guerra Civil da Síria, quando os sírios estavam massacrando pessoas em número exorbitante, 500 mil de pessoas, 500 mil. Não sei se as pessoas conseguem contar até 500 mil aqui, é muita gente. Entre as vítimas havia curdos, por exemplo. Entre as vítimas havia aqueles que eles consideram palestinos. Eles entraram no campo de Yarmouk e mataram milhares de palestinos em um curto período de tempo e alguém protestou. Vocês viram pessoas nas ruas protestando e pessoas se questionando se sim ou não. O governo sírio realmente tentou cometer genocídio, matando palestinos apenas por serem palestinos. Ninguém questionou isso. E estou te dizendo isso porque mostra as proporções dos conflitos aqui. Estamos falando de uma guerra civil de 500 mil de pessoas no Iêmen. 280 mil pessoas. Alguém aqui protesta pelas 100 mil crianças mortas no Iêmen? Ninguém protesta pelas 100 mil crianças mortas no Iêmen. Os protestos e a narrativa giram em torno das vítimas do conflito entre Israel e as 7 frentes abertas. Agora, responderei a sua pergunta. Estou explicando o contexto. Não. Antes de você responder isso, você tocou em alguns tópicos bem interessantes. Porque não sei se talvez as pessoas que estão nos assistindo agora sabem, minhas raízes são do povo curdo. E recentemente houve por acaso um ataque da Turquia contra o povo curdo, onde massacraram algumas crianças, algumas mulheres e outras pessoas. E isso também não é falado, sabe? Ou seja, isso não é mencionado. E o povo curdo tem sido, como você disse no início, sempre atacado.
Eu poderia, e com respeito, porque também tenho um respeito profundo pelo povo palestino, você deve entender, Jacó, mas eu sei que aqui é 1 a 1, né? Ou seja, Israel e Palestina, mas em relação ao povo curdo, são 4 contra o povo curdo. Então, eu entendo sua posição, que você vai, para esse lado histórico desde o domínio otomano, certo? Quando foi criado lá esse domínio otomano, e você também mencionou a Declaração de Balfour com tudo isso que aconteceu. Mas isso realmente me incomoda de entender, que independentemente de onde venham os mortos, sejam crianças, sejam adultos, continuamos sendo pessoas, né? E às vezes, eu não sei se é que a gente, às vezes... Aqui, como a gente segue certas questões, aparece uma informação vinda de Israel e uma informação vinda de pessoas pró-Palestina. E se visualiza como isso, ou seja, como se fosse minimizado. Eu não sei qual será a magnitude, eu não estive em Israel, eu não estive na Palestina. Mas essa destruição das casas e tudo mais, como é a condição de vida e essas mortes... Você que esteve mais perto ou conhece o conflito, como essas pessoas vivem? Quer dizer, não vamos falar de posição, por isso minha pergunta foi direta para Jacob, porque tem muita gente que vai me responder de forma evasiva e tudo mais, mas eu quero saber o que Jacob pensa sobre isso. Sim, concretamente, e o que você disse é verdade. Quer dizer, a gente fica sabendo que mataram curdos, e isso me dá raiva, acham? E não é a primeira vez. Salma, você sabe, todos esses anos eles vêm fazendo isso e ninguém protestou pelos curdos. Por quê? Por quê? Israel não tem aliados ou democracias no Oriente Médio, exceto ele mesmo. Apenas o Kurdistão tem potencial para ser uma democracia. Se o Kurdistão for criado, eu acredito que seria uma nova luz para o Oriente Médio, mas eles são ignorados. Vocês souberam que houve um ataque ontem de Israel ao Irã? Claro que souberam, porque é Israel. Mas vocês souberam ontem que os rebeldes no Irã mataram 10 soldados iranianos em um atentado. Alguém ficou sabendo? E também foi no Irã. Então o Irã não é a notícia é Israel. A notícia é o que incomoda a mídia. Esse é o ponto, né, o que você falou. Eu acho que não deveriam restar civis, não deveria nenhum... Se forem crianças, muito menos. Não deveriam haver crianças sofrendo. Porque, por exemplo, um adulto que votou no Hamas, mas não lutou, tem um pouco de responsabilidade, tem bastante, mas uma criança não, isso eu entendo, e isso para todos os lados é o mais lógico. Eu acho que toda a culpa dessa situação é de não, jamais. Permita-me corrigir você, Salma. Esta não é uma guerra entre Israel e Palestina. Esta é uma guerra que Israel tem contra o Hezbollah. No Líbano, o Irã lançando mísseis, milícias xiitas do Iraque, os Houthis no Iêmen lançando mísseis, e também um ataque que foi iniciado pela organização terrorista. Jamais não a Palestina começou. Só se Hamas for visto como Palestina, pois a guerra é contra eles, não contra a Palestina. Por outro lado, considero que os dados apresentados por eles no conflito estão errados e são mentira, porque realmente a estratégia que Hamas tem para vencer Israel nunca vai conseguir derrotá-los com sua capacidade militar. Israel é um país muito forte militarmente. A invasão que eles fizeram, a tentativa de genocídio que tentaram cometer contra nós em 7 de outubro, na verdade, estava destinada ao fracasso. Mas o que eles realmente tinham em mente e sabiam que isso ia acontecer é que Israel iria responder. E é aí que se aplica a verdadeira arma que Hamas possui. Qual é a arma deles? Os meios de comunicação. Se você consegue fazer Israel parecer ruim, então você começa a ganhar a guerra diplomática contra Israel. Como se faz Israel parecer ruim? Mostrando dados que Hamas fabrica, porque quando dizem morreram 40 mil pessoas esses dados, quem fornece? Ninguém os confirma, quem fornece é o Ministério da Saúde de Gaza, isso é Hamas. Hamas é o Ministério da Saúde de Gaza. E não existe nenhuma agência terceira que confirme isso. Ninguém está no local verificando esses dados. Então, toda a narrativa sobre a quantidade de vítimas, de que 50% são crianças e os outros 50% são mulheres, e quais desses são os 18 mil terroristas que Israel já identificou? Entende? É uma fabricação de dados imensa, por isso também eu coloco em dúvida o número de vítimas, e te digo que não deveria haver vítimas. A situação em que eles vivem é terrível. Eles receberam, olha, o líder do Hamas, o líder que já foi eliminado, Ismael Haniyeh, tinha uma fortuna de 5 bilhões de dólares no Catar
vivem em mansões, carros de luxo. Como é possível que em Gaza havia escassez disso e daquilo? Como um cara vivendo no Catar, que recebe todas as doações do mundo, bilhões que chegam só da União Europeia durante esta última década, de outros países como. Essas doações acabam nas mansões luxuosas desses malucos no Catar. Por que não vão até lá? De fato, há uma situação ruim em Gaza e eu não nego isso. E eles enfrentam dificuldades, mas não acredito que a responsabilidade deva ser atribuída a quem não deve. A responsabilidade é deles. Se Israel cedeu o território em 2005 porque eles não transformaram o local em um Mônaco do Oriente Médio, em vez disso, eles mudaram no Afeganistão junto com Israel. Literalmente, Talibã, Hamastão, ISIS são a mesma coisa. Hamas é ISIS é a mesma coisa. Então por isso acho que a sua reclamação também é a minha. Nada disso ocorreria se o Hamas não quisesse destruir Israel. No Líbano, a mesma coisa. Nada disso estaria acontecendo se o Hezbollah não estivesse buscando a destruição de Israel. Com o Irã, é a mesma coisa. Nada disso estaria acontecendo se o Irã não buscasse a destruição de Israel. Estaríamos em paz. Mas sim, eu tenho certeza de que onde há terrorismo, o terrorismo não deve existir, porque essa é a consequência grave, certo? Eu não desqualifico o que você está mencionando quanto ao fato de que esses terroristas são os que causaram essas provocações e levaram, por exemplo, a essa escalada recente de violência, certo? Essa tensão que está sendo gerada. Mas eu também considero, desde a pergunta que eu te mencionava, esses fatores que sempre vão perpetuar esse conflito e que estão relacionados com o bloqueio e a crise humanitária, certo? Esse bloqueio que vem piorando cada vez mais diante dessas condições dos civis, vamos falar lá em Gaza, Jacó, isso provoca isso? Quem provoca isso? Jamais isso não acontece. Sabe por que há o bloqueio? Calma, deixa eu te explicar o contexto e aí você responde. Então, primeiro ponto, o bloqueio e a crise humanitária, quem provoca? A destruição das infraestruturas, quem provoca? Falta de processo de paz. O apoio internacional e o uso de armamento sofisticado, quem tem isso? Não é para justificar o terrorismo do Hamas, certo? Porque ao longo dos anos o Hamas adquiriu a capacidade de fabricar foguetes, construir túneis, certo? Enquanto isso, eu poderia dizer que Israel continuou usando tecnologia avançada, certo? Como vocês mencionaram sobre a cúpula de ferro, que é o que os ajuda a se proteger. Mas quem provoca isso, Jacó? Repito, sua pergunta trata de bloqueio humanitário, ausência de processo de paz e apoio internacional. A pergunta é muito precisa porque não é quem faz o bloqueio, mas sim quem o provoca. Antes de 2000 não havia nenhum bloqueio, mas os palestinos passaram a usar cintos de explosivos para se imolar durante a Segunda Intifada, a perpetrar o massacre de mais de 1.000 israelenses em um período de 1 ano, com atentados, tiroteios. Então, o que Israel faz? Coloca uma cerca de segurança para impedir a passagem. Após Israel instalar essa cerca, os atentados suicidas caíram a zero. Então, veja, Salma, se eu tiver que colocar uma cerca de segurança para que não matem meus filhos, eu coloco. E é um bloqueio. O que acontece? Eles disseram, não podemos passar fisicamente para nos imolar em nome de Alá, mas o que podemos fazer é lançar foguetes. Começaram a lançar os Qasam, foguetes disparados pelo Hamas, Israel, e isso foi o que detonou depois que Israel entregou a faixa de Gaza. Israel entregou a faixa de Gaza para que eles vivessem lá, para que vivessem, e nos deixam, e que haja uma fronteira como a fronteira dos Estados Unidos com o México, sei lá. Que seja uma fronteira, sabe, dura. Israel entregou Gaza e eles começaram a lançar mísseis, o que detonou o primeiro conflito entre Hamas e Israel nas fronteiras. O que Israel faz? Passa a bloquear a entrada de materiais para fabricar mísseis ou os próprios mísseis. Começaram a trazer pelo mar. Mavi Marmara, patrocinado pela Turquia. O que Israel faz? Também coloca pessoas para vigiar e impedir que entrem barcos com armamentos. A gente se pergunta como é que mísseis iranianos chegam a Gaza. Porque esses milhões de dólares que eles recebem, ao invés de investirem, sei lá, em uma estação de água potável, por que eles recebem mísseis do Irã? Como isso chega a eles? Por isso há bloqueio. O objetivo deles é destruir Israel. Israel, só pense nisso.
Se não houvesse esses ataques, não haveria nenhum bloqueio. É simples assim. Por outro lado, por exemplo, há cidades árabes dentro de Israel que não tentam fazer nada contra ninguém, e por isso não há nenhum bloqueio entre elas. Só onde há conflito e onde houve terror é que existe bloqueio. Então quem é que causa o bloqueio? Eles. Quem é que causa? Qual era a outra questão? O apoio internacional realmente, majoritariamente, é para os palestinos. 100%. Existem até organizações da ONU dedicadas apenas aos palestinos. Por exemplo, há uma organização dedicada aos refugiados do mundo. Chama-se UNHR. Responsáveis por atender todos os refugiados da Terra. Mas a ONU tem outra organização que tem mais orçamento proporcionalmente, sim, em Haiti. Só cuida dos refugiados palestinos, como se fossem os mais privilegiados do mundo. Então eles têm muito mais apoio. A maioria dos países apoia a causa palestina, enquanto nem todos apoiam Israel. Em apoio internacional, os palestinos têm muito. Que ruim deturparem e usarem os fundos para o terror em vez de para o progresso, isso é outra coisa. Quanto a isso, quem é o maior obstáculo para a paz? Israel, que deu a faixa de Gaza para eles, que estendeu a mão 11 vezes, que foi quem criou a autoridade palestina. Foi quem entregou as zonas A e B da Judéia e Samaria. Israel já assinou a paz com Egito, Jordânia, Emirados Árabes e Marrocos. Israel, país que em sua declaração de independência declara: estendemos a mão para a paz. Ou talvez o obstáculo à paz seja a organização terrorista que, em sua carta fundacional, afirma que, assim começa a carta do Hamas, a única saída é a jihad. Israel vai existir e não deixará de existir, até que o Islã o destrua. Aqui, veja, em Khartoum, no ano 2000, esses países hostis a Israel se reúnem, e eles fazem os 3 nãos: não à paz, não ao reconhecimento de Israel, e não a negociações com Israel. Então, quem é o obstáculo para a paz? Israel, que simplesmente adoraria que essa região fosse como, não sei, como a Europa, para que pudéssemos ter exportações, que fosse um lugar para desenvolver. Em vez de ter 7 frentes militares abertas, que estão nos sufocando. Ou a organização terrorista que, em sua carta de fundação, afirma ser necessário eliminar os judeus do mundo, citando um hadith. Não, ou seja, para mim a resposta é muito clara. Israel somos aqueles que vamos fazer a paz. E vamos trazer a paz. Mas para isso temos que tirar o Hamas do caminho. Bem, não, então realmente ainda ficam algumas lacunas ali já pela frente. Salma, Permita-me perguntar. perguntar a você agora. Você sabe quem são os Yazidi? Os assim, né? O que você acha dos Yazidi? Bem, em relação aos Yazid, para quem não sabe, eles são de origem curda, certo? O yazidismo tem seu próprio sistema de crenças religiosas, certo? Seus próprios rituais. Minha posição em relação a eles é que eles também sofreram perseguição. Eles sempre foram perseguidos por suas crenças religiosas, genocídios foram cometidos. Por parte do ISIS, em 2014, foi o último genocídio na região de... Bom, não me lembro agora, mas sei que foi por parte do ISIS. Atualmente, os Yazidis também têm muitos conflitos por falta de apoio e por não serem reconhecidos. É uma comunidade que internacionalmente ninguém realmente reconhece. E apesar de todas essas dificuldades, eles continuam seguindo em frente. Correto. Mas eu queria chegar ao ponto. Sim, os conflitos deles têm sido por causa das crenças religiosas. E sim, eles têm uma, sim. O último ataque foi por um grupo ISIS, por um grupo terrorista islâmico. Posso acrescentar um dado interessante? Você sabe que jamais eles seguem o islamismo em sua facção mais radical possível. Eles, por isso, acreditam na escravidão. Que, por exemplo, se você vai para a guerra e escraviza as mulheres dos kufar, daqueles que não acreditam no Islã, então você as terá como suas concubinas e tudo isso, certo? Seguindo o exemplo do profeta do Islã. Você sabia que em 2014 eles sequestraram muitas mulheres Yazidi, o ISIS, mas não jamais o ISIS. Sequestrou muitas mulheres Yazidi.
E faz, literalmente, menos de um mês. Israel, em uma operação em Gaza, conseguiu libertar uma dessas Yazidis sequestradas, que ficou 11 anos como escrava, não vou completar a palavra, escrava como concubina, digamos, de uma família no Hamas. Ou seja, o ISIS, depois de ter acabado com toda a família dela, tê-la sequestrado, a levaram quando ela era criança, com cerca de 9 anos. Espera. E a trouxeram, acho que ela tinha 9 anos ou 14, não sei, acho que 14 estou exagerando, mas a trouxeram para a faixa de Gaza, a venderam como escrava, e ela ficou lá durante todos esses anos. E Israel a libertou. Só para você ver que Israel, estamos libertando as pessoas do radicalismo que causou tanto dano ao nosso povo e ao seu povo também, se é que você tem essa, digamos, proximidade com os curdos. Só para como uma curiosidade. Sim, e isso foi neste mês. Isso, esses são dados, Jacó, e a gente tem que compartilhar. No entanto, eu, como disse desde o início, eu sou muçulmana e realmente nós, como religiões. Bom, vou dizer abraâmicas, pois temos algo que nos une afinal, certo? Mas sim, os ataques entre ambas as partes, certo? Entre Israel e Hamas, e esses ataques entre Israel e Hamas, sim, afetam diretamente o povo palestino. As operações militares, por que então que Israel, ou seja, eu já encerro com isso, porque como te disse, logo vamos discutir, discutir em bons termos. Sim. Dialogar. Exato, dialogar. Diante desses temas, sei que você tem um amplo conhecimento. Em milhões de mais espera. Essa oportunidade é interessante para mim. Você, como mulher muçulmana, o que acha disso? Que o Islã, na verdade, em sua forma, digamos, clássica, legitima escravizar mulheres por sua crença religiosa. Ou, digamos, o inimigo, vamos chamar assim. O que vai ser a guerra? Você pode escravizá-las, e elas são suas concubinas, ou seja, suas escravas. O que acontece é que escravos... O que acontece é que isso nos levaria para outros caminhos para poder, do meu ponto de vista, não como colombiana, com origens curdas, mas como mulher muçulmana, te dar uma resposta. Então, eu cometeria um erro ao te dizer penso isso ou penso aquilo, porque para nós muçulmanos, dizer algo sobre o qual não temos conhecimento seria um erro. Então, simplesmente eu te diria que neste momento eu não poderia te dar uma resposta. Não porque eu não tenha uma opinião como Salma só para esclarecer para as pessoas, mas sim por respeito à minha religião. Jacó, não, eu não poderia te dizer, porque eu teria que citar, vou te dizer aqui, Hadith, Alcorão e outros para te dar uma resposta. E se eu não tenho o conhecimento, então prefiro me calar diante dessa pergunta. Claro, sim, eu entendo você. Mas superficialmente você poderia dizer que, na sua opinião, do seu lado humano, se sente algo estranho. Sim, quer dizer, é muito estranho. E realmente, possivelmente, muitos irmãos na fé que me ouvem aqui vão dizer, ela fica lá falando com o judeu. Judeus e muçulmanos dialogam há mais de 1 milênio, então não... Sei, isso gera muitos lados. Mas sim, realmente sou contra essa escravidão, não só de mulheres, mas de qualquer tipo de escravidão que aconteça não só por causa das guerras, mas você sabe que existem outras condições extremas, que vamos chamar de radicais, que não aparecem só no Islã, sim, que também, possivelmente, não sei ao certo, podem acontecer no judaísmo. Então, porque eu também teria muitas perguntas sobre o judaísmo para te fazer, Jacob. Mas tudo bem, talvez a gente se encontre de novo mais para frente. Mas tudo bem, encerrando o assunto aqui. Então, algo importante é que, como eu mencionei antes, né? Esses ataques que acontecem entre Israel e Hamas, certo? Já ficou claro pra gente que é Israel contra Hamas, onde Israel tem tecnologia, armamento, o Hamas também tem, não tão avançado, mas tem. Essas operações militares que Israel lança contra a faixa de Gaza, especialmente, realmente fazem com que os palestinos sejam os que morrem. Ou seja, quando eu digo morrem, é que perdem a vida nessa situação.
Esses bombardeios e ataques não são perpetrados apenas por Israel contra o Hamas. Estou mencionando o Hamas para não ferir suscetibilidades em geral. Israel realmente perpetra bombardeios e ataques contra o Hamas, buscando seus terroristas, afetando o povo palestino, certo? Faz isso de forma aérea, de maneira violenta. Sei que talvez a violência precise ser respondida com violência, mas civis realmente estão morrendo. Eu te perguntei, esses ataques geralmente são direcionados a infraestruturas, mas perto dessas infraestruturas há seres humanos, certo? E eu suponho que também nesse conflito também se perdem filhos do outro lado, também se perdem soldados israelenses, porque não minimizamos uns nem outros, certo? Também podemos observar que esse conflito que é entre Israel e Hamas também provoca algumas restrições, certo? E leva ao que nós, muçulmanos, em sua grande maioria, ou as pessoas pró-Palestina, falam sobre uma ocupação do povo judeu. Poderíamos finalizar dizendo que esses fatores influenciam reações e ataques a grupos de ambos os lados. Então, Jacó, poderíamos dizer que Israel, e aí você vai me responder para eu me retirar, reage a ataques desses grupos terroristas, justificando que esses ataques vêm deles como defesa, certo? Diante dessa jihad islâmica, quem são vocês? E digo vocês porque falo dos judeus, mas não dos judeus como religião, e sim daqueles que estão neste momento em Israel, que em sua maioria são judeus. Continuam lançando foguetes, afetando infraestruturas e causando mortes. Mas eu pergunto, Jacó, com tanta inteligência militar, por que não conseguem encontrá-los? Ou seja, por que continuamos bombardeando como quando jogamos contra as formigas e não sabemos onde está a formiga rainha? E já estamos nisso há mais de 365 dias? Então, com isso eu encerro. Não sei se mais alguém quer subir. Eu desço para ouvir sua resposta. Ok? Não sei se falei muito. Em linhas gerais, não sei se falei muito. Em linhas gerais, e eu vou te respondendo enquanto isso, e obrigado por ter participado. Se Israel baixar as armas, Israel acaba. Israel não existe. Se o Hamas baixar as armas, haverá paz. É assim, é tão difícil. Se há danos em infraestruturas, é porque o Hamas está lá. Alguém do público pode explicar? Por que colocar um quartel-general do Hamas, um túnel sob um hospital? O que vocês esperam? Israel sabe disso. O que pode fazer? Eles estão no hospital, ao redor, por todo aquele... Como se chama? Al-Shifa, todo esse tempo. Chama Al-Shifa todo esse tempo. Até que finalmente evacuam e depois sim, vão atrás do Hamas. Por quê? Além disso, os números do Hamas já atingiram um platô, o que mostra que Israel teve sucesso na campanha em Gaza, onde quase não há mais atividade do Hamas. Quando há atividade do Hamas é porque eles estão se reorganizando em zonas como Jebal, e isso acontece. E há novamente operações nessas áreas. Então, sim, se o Hamas parar de usar seu próprio povo como ferramentas políticas para tentar afetar Israel, realmente não haveria vítimas civis. Sim, na verdade, eu acho que o que mais dá legitimidade ao Hamas é justamente argumentos como o seu, Salma. Que vocês critiquem Israel por se defender, ao invés de criticar o Hamas por usar seu próprio povo. Se o mundo entendesse que o sofrimento dos habitantes de Gaza é culpa do Hamas, eles nunca mais usariam isso como uma ferramenta política. E civis não morreriam mais. Mas, como essa ferramenta política serve contra Israel, eles continuam usando, porque é conveniente para eles, porque isso prejudica a imagem pública de Israel. Quando parar de prejudicar a imagem de Israel, o Hamas não vai mais se esconder atrás de civis, pois isso perderá o sentido. Essa é a questão central. O Hamas usa seu povo como ferramenta política. Novamente, se eles baixassem as armas, haveria paz em Gaza. Se Israel baixasse as armas, não teríamos país. Acabaria o nosso único país. Sem parênteses. Uma judia. Uma pode ocupar a Judéia. Um judeu não pode ocupar sua própria terra. Aqui não há nenhuma ocupação. Não havia uma ocupação desde 2005. Israel, em 2005, deu Gaza de presente para eles. Não, que ocupação havia? O que existe é um desejo de aniquilar o judeu em Judéia. Então, Salma, obrigado por ter participado. Há várias pessoas que gostariam de participar. Sim, obrigada a você. E antes de sair, quero dizer para as pessoas que às vezes deixam muitos comentários sobre isso,
quero que saibam que isso não é algo pessoal entre Jacó ou com os judeus, ou por eu ser muçulmana, diante desse desgaste das relações diplomáticas que existe. Diante dessa situação, eu saio daqui tranquila, como dizemos nós muçulmanos, em paz, em salam aleikum. E obrigada de verdade, Salma. Esperamos que em outro momento possamos nos encontrar novamente para discutir esse tema, porque realmente o assunto que você mencionou tem muita relação com a questão dos ajabas. Bem, é algo para conversarmos. Porque eu realmente adoraria falar, dedicar um programa aos curdos. De verdade, eu sinto muita proximidade com eles. Ai não, isso, quando você quiser. Essa é a minha parte favorita e, bom, eu imagino que mais pra frente. Obrigada.